né, um pouco mais acadêmico, quiser produzir cientificamente, fiquem à vontade. Temos o Summer School, que é a parte internacional da BD Const. O Summer School estava preparado, professor Panza, para ser realizado, ou nós estávamos preparando para ser realizado ou em Roma ou nos Estados Unidos. Nós não sabíamos ao certo, mas estávamos fechando com as duas universidades para verificar. Aí veio a pandemia, causou um problema enorme, já vamos ter que suspender também. Sim. Enfim, a BD Const é um projeto do qual os senhores fazem parte agora. Sejam muito bem-vindos e contribuam se puderem. De qualquer forma, estamos aqui para atendê-los. É uma satisfação, ressalto ao final. Muito obrigado pela presença, professor Panza, obrigado. O professor Laércio agora vai apresentar o senhor, se é que é necessário, né, professor? Obrigado, professor. Bem, pessoal, feitas as introduções pelo professor Luciano, realmente uma grata satisfação ter o professor Panza aqui conosco. Tem algum tempo nós estamos conversando, né, professor? Sim. Mas nunca conseguimos acertar datas e hoje, felizmente, conseguimos. Bem, o professor Panza, ele é formado bacharel em Direito pela UEL, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Também é magistrado do Tribunal de Justiça. Atuou algum tempo com a vara falimentar, né? Recuperação, e agora exerce a função de desembargador. E é um apaixonado pelo tema de falência e recuperação, como conversamos esses dias. E hoje, acho que a ideia é dar um panorama geral nessa aula aberta, que nossas aulas abertas são consideradas aulas magnas. Quanta honra, olha. Aula aberta só simplesmente porque todos podem ter acesso. E, professor, é um grande prazer. E também não posso esquecer de nominar a professora Fernanda Reis, que faz parte da coordenação de direito, da pós em Direito Empresarial e Econômico, que tanto nos ajuda nesse projeto. Professor, sem delongas, muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado, professor Laércio, pelas palavras, professor Luciano, também pela gentileza de ambos em me apresentando. E fico feliz com o convite. Em outras oportunidades, o professor Laércio me chamou, mas por uma questão de calendário não foi possível. Não foi uma vontade, pelo contrário, sempre quis colaborar na medida do possível. Tanto que estamos aqui agora para essa empreitada, esse início de atividade, conversando com os senhores. Então, muito obrigado pela gentileza da BD Const, é um centro referencial de cultura, de conhecimento. Eu não uso a palavra só a ideia do estudo, porque às vezes o estudo ele leva a um campo muito, não digo teórico, mas o estudo leva às vezes a uma ausência de uma praticidade, e o conhecimento ele necessita exatamente essa amplitude. Não basta você ter a teoria, você tem que ter a prática. E trazer experiências de profissionais das mais diversas áreas, isso é essencial, não que sejam os melhores, pelo contrário, a ideia é uma troca de informações, a ideia é exatamente essa. Então, um centro de referência, ele tem que ter a ideia primordial da palavra conhecimento, e é isso que a BD Const trabalha de maneira aprofundada, e é muito orgulho para mim, é um ambiente orgulhoso, você assim poder trocar informações, trocar ideias, experimentos com os nossos alunos. E, com a grata surpresa, me convidaram para essa segunda-feira, um dia agradável, um de céu azul, hoje muito bonito. Consegui terminar, estava desesperado que a sessão do órgão especial terminasse em tempo oportuno, e terminou. Eu consegui entrar aqui, então ótimo, como eu falei. Se talvez tivesse me deslocado do tribunal até a sede, talvez não houvesse tempo hábil, mas em casa você ganha de um lado e perde o outro. Você ganha na facilidade, você perde no contato humano, né? Mas nem por isso não vamos deixar de ter um contato humano aqui nesse bate-papo. O professor Laércio, ele convidou, na realidade, a coordenação me convidou, na perspectiva de trabalharmos com a ideia não recuperação judicial não, mas uma ideia empresarial. A perspectiva que se coloca, ela é uma perspectiva, e até eu mencionei o título, vamos trabalhar com o seguinte: direito empresarial e interpretação. É esse o tema que eu estou dando. Uma visão contemporânea sobre o atual sistema jurídico. Então, o que nos chamou a atenção nessa perspectiva e por que aceitei o convite? Primeiro, direito empresarial, que os dois professores dominam com maestria, eu sou peixe pequeno aqui perto deles, né? Então, eu vou apenas trocar ideias com vocês, mas nesse segundo ambiente, a questão da interpretação. Isso eu já gosto muito.
Eu gosto muito, adoro a hermenêutica, eu sempre gostei de trabalhar com essa perspectiva. Então, quando o convite foi feito, falei, que tema ou que temas poderemos trabalhar? Aí eu falei, professor Laércio, por que não fazer uma abertura? Claro, muito embora eu vou ser sincero, eu quero me concentrar mais na recuperação e na falência, não porque eu goste apenas, mas o que me parece é que são os dois temas mais atuais hoje em dia, em virtude da pandemia. E esses novos momentos levam a essa reflexão. Agora, para que nós possamos refletir, nós possamos pensar, é preciso trazer a ideia da hermenêutica para dentro dos nossos corações. O que ela tem para contribuir na construção do pensamento. Porque não basta você ter o conhecimento técnico da lei, conhecimento legislativo, que nem eu falei com o professor Luciano minutos atrás, quando estávamos ainda aqui no aquecimento dos bastidores, falando que um dos julgamentos hoje no órgão especial foi exatamente sobre a lei de falências, o artigo 57, a questão da exigência das certidões negativas. E há um incidente de inconstitucionalidade provocado pela 17ª Câmara em cima disso. Então, hoje nós começamos o debate, não terminou, pelo contrário. Foi apenas o voto do relator, um voto extenso, entendendo pela parcial inconstitucionalidade, dizendo o porquê entendia assim, e o assunto vai ser ainda debatido em outras sessões, porque houve um pedido de vista do julgador seguinte na ordem de julgamento. Mas, exatamente, e o tema do relator, ele tratou de atualidade, ele tratou de contemporaneidade. Ele fez referência ao momento que nós estamos vivendo para justificar a utilização de forma A ou B com relação ao artigo de lei. Então, é aquela questão, não basta você dizer eu conheço o Código Civil de ponta a ponta ou a Lei de Falências de ponta a ponta. É importante interagir com esse texto porque você tem que extrair dele exatamente a ideia da norma. E aí, eu vou fugir um pouco de Lênio Streck, o professor gaúcho, que trabalha muito com hermenêutica. Em linhas gerais, o professor Lênio Streck, ele diz que texto e norma são a mesma coisa. Ele não consegue visualizar, não conseguir no sentido de que não alcança. Para ele, não tem o porquê separarmos texto da norma. Eu já sou o contrário. Eu consigo visualizar texto e consigo visualizar norma. É mais ou menos a ideia, por exemplo, do artigo 121 do Código Penal, quando lá diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o texto. Ele está descrevendo um fato típico, antijurídico e culpável, em linhas gerais, que é o homicídio. Mas qual que é a norma imperativa dentro desse texto? É não matar. Então, é possível nesse congraçamento, no diálogo entre texto e norma, você extrair a necessidade da interpretação, ela estar sempre presente. Então, nós, intérpretes, e o juiz não é o único intérprete. O juiz é intérprete final, por opção constitucional. Não é o melhor dos mundos, no sentido de que é sempre o melhor, o juiz é sempre o melhor. Não é isso. É que, quando foi feita uma Constituição, como a do nosso país, foi feito um arcabouço de um começo, meio e fim, dentro da nossa seara jurídica. Então, quem dá a palavra final? O Poder Judiciário. É o melhor dos poderes? Não. É quem tem a atribuição de dizer. Ok, mas e como é que vai fazer isso? Através do amplo conhecimento que o julgador deva ter do caso. Seja empresarial, seja civil, penal, constitucional, tributário, previdenciário, as mais diversas áreas do direito nós temos aqui. Então, é neste momento que a interpretação ela entra. E é por isso que, de propósito, quando o gentil convite do professor Laércio e também do professor Luciano, eu acabei nominando dessa forma, direito empresarial e interpretação. E por que, na sequência, eu coloquei uma visão contemporânea sobre o atual sistema jurídico? Eu vou agora, a Silvana acabou de me ensinar, vamos ver se eu consigo lembrar, eu vou colocar aqui a tela com vocês. É exatamente esse compartilhamento. Então, é exatamente essa perspectiva. Por que a ideia de visão contemporânea? Bom, eu não vou poder falar da contemporaneidade sem fazer uma referência histórica. É claro, longe de ser aula de história, não é isso que eu não quero incomodar vocês nessa perspectiva. Mas para que nós possamos falar na contemporaneidade, é preciso criar uma construção de linha de tempo. Eu gosto muito de dois doutrinadores da hermenêutica, que eles trabalharam muito com a ideia de história, ou historicidade. O primeiro deles foi um doutrinador alemão chamado Friedrich Schleiermacher, que no final do século XVIII e no início do século XIX, ele foi o primeiro a trabalhar com uma ideia de uma hermenêutica longe dos bancos
bíblicos, longe da religião. Schleiermacher, ele era filho de protestantes. Então, a educação que ele teve foi uma educação altamente religiosa. E a hermenêutica durante séculos na Europa, e a Europa, por que a Europa? Porque o velho mundo é o nosso guia de construção. Toda a nossa construção civil law, ela parte do direito romano que se expandiu por todo o território europeu. E aí, claro, com os portugueses vindo para o Brasil, eles trouxeram o mesmo pensamento da civil law que nós temos hoje em vários países que assim adotam este modelo. Então, nessa perspectiva do direito, hoje, como ele é, não sempre a hermenêutica se viu assim. A hermenêutica, durante muitos séculos, ela produzia a partir do elemento religião, interpretação religiosa. E Schleiermacher, ele foge dessas amarras na medida em que ele diz que a hermenêutica não é exatamente isso. É preciso olhar para a história da construção do homem e exatamente poder entender que a hermenêutica ela tem um aspecto filosófico. Ele é o fundador da hermenêutica contemporânea. Ele é o pai da hermenêutica moderna. Ele trouxe a hermenêutica para o campo do pensamento humano. E a partir dele, então, quando ele se desvencilha da hermenêutica religiosa, ele instiga doutrinadores sequenciais a assim pensar. Na sequência, tem outro doutrinador que eu gosto muito, chamado Wilhelm Dilthey, também alemão. Dilthey foi responsável por trazer a hermenêutica para dentro de uma formação humanística. Ele separou a hermenêutica das ciências naturais. Ele colocou a hermenêutica nas ciências humanas. Ele disse, as ciências naturais, elas se explicam por elementos naturais. Você tem uma revelação. Se está chovendo ou está frio, o porquê isso acontece. As condições climáticas são explicadas fisicamente. O homem, na sua interpretação, ele parte do conhecimento. Então ele diz, a hermenêutica ela tem que vir para o campo humanístico porque você compreende. Se lá você explica, aqui você compreende. Então, toda essa ideia de pensamento, essa cadeia interpretativa, ela toma vulto no século XIX e vem vindo na linha do tempo. Outros doutrinadores participaram disso. Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Michel Foucault, Jürgen Habermas, todos esses doutrinadores se debruçaram em um certo momento em cima da hermenêutica. E todos eles contribuíram para uma filosofia hermenêutica que é utilizada na base da hermenêutica jurídica. Então, quando o judiciário é chamado para apreciar uma questão envolvendo, por exemplo, a recuperação judicial ou falência, não tem que ficar restrito ao texto legal, porque o texto ele joga um comando objetivo, mas não necessariamente o texto ele joga um comando subjetivo. Isso depende do trabalho do intérprete. E o juiz fica na ponta final por uma escolha legislativa, conforme eu disse para os senhores, da Constituição. Mas a primeira interpretação quem faz não é o juiz. A primeira interpretação quem faz é o cidadão envolvido no fato. Tem uma obra muito interessante, já que a BD Const, o forte é o direito constitucional. E aí, professor, me ajude. Peter Hebel, Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes, que é uma obra clássica, em que ele vem apontar, dentre outras coisas, que a interpretação das situações, dos fatos, da norma, ela não começa com o juiz, ela termina com o juiz, mas ela começa com o cidadão, quando ele procura, eventualmente, seu direito. Passa pela figura do advogado e termina na figura do magistrado. Então, nós temos uma cadeia sequencial interpretativa. Então, essa questão do direito empresarial, que é um desses ramos significativos das nossas relações sociais e humanas, e a importância do direito empresarial é tamanha, me apontem uma sociedade que você não tem uma ordem econômica formada. Me apontem, por favor. Vai ser difícil encontrarmos. Por quê? Porque exatamente essa ideia da ordem econômica, ela move toda uma roda, uma cadeia essencial. Então, esse direito empresarial, esse ramo, ele passa também pelo campo da interpretação. Eu fiz rapidamente uma linha geral da interpretação para os senhores entenderem a importância que essa hermenêutica ela se coloca no nosso campo atual. E essa visão contemporânea, ela chega no século XXI como uma construção feita a partir do século XIX. Aí você pergunta, mas por que você sempre se refere ao século XIX? Talvez o século XIX tenha sido o divisor de águas.
Porque se nós pegarmos toda uma formação política, governamental, estrutural da Europa em especial, e por que você sempre fala em Europa? Porque é o nosso berço cultural, porque é o nosso berço jurídico, para nós o direito. Então, se você pegar do século XVIII para trás, você tem uma outra formação. O século XIX é um divisor de águas. A partir da ruptura dos velhos regimes trazidos pelos governantes até então existentes, e vão pegar dois grandes exemplos, Henrique VIII, na Europa, na Inglaterra, e Luís XIV na França. Os dois foram exemplos clássicos de senhores absolutos do seu próprio poder, em que eles controlavam não só o próprio executivo que representavam, mas também o judiciário e também o legislativo. As escolhas eram feitas de acordo com os interesses desses governantes. Então, o século XIX, no momento em que a hermenêutica toma um rumo de uma autointerpretação humanística, ela traz para todos nós, participantes de um processo interpretativo dali para frente, uma construção. Tanto que o século XX ele foi muito rico em construção interpretativa. E eu vou, nos slides que vão se seguir aqui, deixa eu ver. Bom, essa aqui é a questão do modelo, eu já vou entrar depois. Eu vou pular, acho que eu vou pular primeiro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só vou pegar esses dois referenciais hermenêuticos para nós trabalharmos com a ideia do direito empresarial. O século XX ele é uma consequência do início da construção do século XIX. O século XIX, jurisprudência dos conceitos, eu jogo uma interrogação. Eu trago ali o pensamento do doutrinador Georg Pusta. O que ele dizia? Formalismo, busca do direito na própria lei escrita, sistematização, justificação da norma específica através da sua generalidade. O século XIX, ele foi formador do positivismo jurídico. O positivismo nasce basicamente no século XIX como uma reação à autonomia e à arbitrariedade dos governantes até então existentes. A Revolução Francesa, no século XVIII, no final do século XVIII, em 1789, foi um marco divisor de águas nisso, porque a formação humanística ela toma vulto em termos de políticas públicas a partir desse pensamento de 1789. O direito se vale disso, e aí começam a fundar escolas de interpretação, começam a surgir novas formas de ver o direito, e uma delas foi a chamada jurisprudência dos conceitos. A jurisprudência dos conceitos é uma consequência de doutrinadores positivistas alemães do século XIX, em que eles queriam o objetivismo da norma para fugir da abertura interpretativa dada pelos governantes autoritários. E aí você tem, então, uma forma de ver o direito. A escola dos pandectistas na Alemanha foi um exemplo disso. Jurisprudência dos interesses foi um modelo posterior, já no início do século XX. Por volta de 1920, o doutrinador Philipp Heck, na Alemanha, ele diz o seguinte: nós interpretarmos algo, e eles usavam a ideia de jurisprudência, a palavra, para exatamente a formação do pensamento judicial. A jurisprudência dos conceitos do século XIX era isso: o juiz tem que pensar conceitualmente. As pessoas se adaptam aos conceitos das normas. Heck, no século XX, diz não é bem isso. A jurisprudência, o pensamento judicial, tem que se valer quanto aos interesses envolvidos nisso. Quanto à obediência da lei, sim, mas através da subsunção do abstrato para o concreto. É manutenção social mediante a lei. Ele traz o cidadão, o homem, o ser humano, para dentro da norma e que tem um valor. E é interessante que Philipp Heck, ele desenvolve a jurisprudência dos interesses a partir da construção que ele teve do pensamento de Rudolf von Jhering, no final do século XIX. Jhering, ele é o pai da escola teleológica do direito. Ele é o pai da interpretação teleológica do direito que vocês certamente já encontraram em vários julgados, tanto dos nossos tribunais estaduais ou federais, como do Superior Tribunal de Justiça. Procurem lá, interpretação teleológica. O que é isso? De onde que vem a palavra teleológico? Vem do grego, vem do telos. O que significa telos? Significa finalidade. O primeiro a utilizar essa expressão foi Aristóteles. Aristóteles, quando trabalhou com hermenêutica e quando trabalhou com política, ele dizia que a finalidade das coisas, dentre elas, da interpretação, buscava exatamente nessa perspectiva de finalidade. A finalidade da alegria,
como ele falava, o virtuoso do homem era a sua felicidade, o virtuoso do homem também era o ambiente político, então isso era um ambiente teleológico. Então Aristóteles usou filosoficamente isso lá atrás. Mas imagine isso, você usar hoje. Não há essa possibilidade só no campo filosófico. Ela se expandiu. E aí, Jhering traz isso para o campo do direito. E Philipp Heck traz isso para o campo da jurisprudência. Ele diz, nós temos que interpretar a partir das necessidades, dos interesses, das finalidades. Portanto, a evolução hermenêutica que se dá, e aí eu volto ao primeiro slide que eu usei, eu coloco lá, exatamente isso. A visão contemporânea. Essa visão contemporânea, a partir da interpretação, é exatamente isso. Qual a finalidade tem que ter o julgador hoje em cima das situações que estamos vivendo? Seja no campo do direito societário, eu vou mencionar aqui, seja no campo das falências mais recuperações, seja no campo dos títulos de crédito, seja no campo dos contratos em espécie, contratos empresariais, né? Nós temos vários aqui. Então, em cada um desses campos, a hermenêutica, ela se desenvolve de uma forma tal que ela precisa encontrar as soluções para situações existentes. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, título de crédito, para depois eu me fixar mais na questão de recuperação e falência. Título de crédito. Dos princípios formadores de um título de crédito, nós temos literalidade, nós temos cartularidade, abstração, independência, autonomia. Eu falei de cartularidade. O que significa o princípio da cartularidade? Todo título ele tem que ser materializado por um documento. No primeiro momento, você assim age, não se admitindo a sua construção de outra forma. O que o STJ fez com relação às duplicatas? O STJ tem admitido hoje, tranquilamente, as chamadas duplicatas virtuais. O que é uma duplicata virtual? Você não a tem como se fosse um papel, como esse aqui que eu seguro. Você teria aqui a materialidade numa cambial com os dizeres aqui, esse papel, e aí é o exemplo clássico. Tá, só que quantas negociações não são feitas num ambiente virtual? O que significa isso? Você tomar uma relação jurídica e virtualmente você dizer, então tá, o documento está feito, ok? Dá o comando por e-mail, assinatura digital, você está valendo. Aí depois não se paga, cobra-se o devedor diz, tudo bem, cadê a duplicata, cadê o papel? Na realidade, o STJ mitigou, relativizou, disse, eu não preciso mais da duplicata material, eu posso admiti-la virtualmente desde que por um outro documento qualquer eu demonstre a relação jurídica. Então, se você, por exemplo, demonstra a entrega da mercadoria, o recebimento, né, o recibo da mercadoria, é o suficiente para demonstrar uma relação jurídica. Portanto, os tempos modernos necessitam de pensamentos modernos. E eu estou usando a palavra moderno aqui exatamente no sentido de atualidade. Nós sabemos que muitos dizem que o moderno já passou, que agora vivemos o chamado pós-moderno. Então, nesses campos todos societários, vamos pegar outro exemplo. A ideia de sociedade. O que nos remete à ideia de você falar sociedade? Mais de uma pessoa. Eu e você. 2, pelo menos, para ser uma sociedade. A legislação nossa brasileira, inspirada no modelo alemão, admite as sociedades chamadas unipessoais. O exemplo que nós temos hoje no Código Civil são as EIRELIs. As EIRELIs, você tem um único sócio de você mesmo. Pode parecer um paradoxo, um contrassenso, mas não é. É porque é uma figura de ficção. Então, eu tô mostrando para vocês que exatamente o direito ele vai caminhando de acordo com o andar da sociedade. A nossa aula é direito empresarial. A nossa aula não é direito de família. Mas hoje, nós podemos falar de famílias plurimas. Uma expressão que está na moda, eu sei que a aula não é de direito de família, mas você pode usar a expressão trisal. Não casal, mas trisal. Eu me recordo quando eu estava fazendo doutorado na Federal,
há alguns anos atrás, nós tivemos um debate na aula de doutorado, à época, e eu fiz doutorado, eu terminei em 2013, mas essa aula foi 2009, 2010. Então, vamos arredondar para 2010. Há 10 anos atrás, nós fomos, numa aula, fomos debater um julgamento, uma decisão proferida por um juiz, se eu não me engano, de Manaus, lá do Amazonas, em que ele por sentença, ele declarou a existência de um casamento de 3 pessoas. Era um homem com 2 mulheres. Eram 3 pessoas. Não sei o final da história, se o Tribunal de Justiça do Amazonas reviu ou não essa situação, mas o fato é que essa decisão fora dada. Numa condição clássica, nós conseguimos imaginar uma situação dessa no passado? Você explicar... Não, é uma questão cultural, tá? Não vamos... Ah, professor, vamos pegar países árabes, por exemplo, eles admitem. Não, vamos pegar a nossa cultura ocidental a partir dessa perspectiva, tá? Então você não tem um modelo tão simples assim. E vamos pegar a nossa Constituição. A nossa Constituição era clara com relação à ideia de casamento, de união estável, o Código Civil também. Então, ao declarar uma situação como essa, claro que não foi um casamento, porque tem o crime de bigamia, mas foi uma situação de união estável entre 3 pessoas. Então, essas situações, eu não estou falando para vocês concordarem, eu estou colocando ideias a partir de perspectivas reais. É por isso que uma das escolas de interpretação, uma escola hermenêutica, é chamada escola do realismo jurídico. Qual que é a realidade que nós vivemos? Qual que é a realidade que se coloca para nós? Então, os fatos dizem respeito à realidade. E o direito empresarial, ele não foge disso. Tanto que, o que nós temos, eu vou aqui me antecipar um pouco, falar isso mais à frente, mas eu me antecipo. O que nós temos hoje por conta da pandemia? E tem mais a situação. Tem-se que dançar conforme a música, aquela expressão clássica. O que nós temos hoje? Nós temos uma lei de número... se eu não me engano, 14.010, eu estou pegando agora de cabeça, de 2020, agora, questão de 2 meses atrás, essa lei, ela modificou provisoriamente, transitoriamente, algumas relações jurídicas de natureza privada. Então, alguns tipos de contrato, de relação de consumo, com novas fórmulas, com novas consequências, enquanto perdurar a pandemia. E segundo o decreto legislativo do Congresso Nacional, inicialmente é até 31 de dezembro desse ano. Em março passado, foi editado um decreto criando o estado de pandemia. Por conta disso, a lei 14.210, eu não quero ser mentiroso, deixa eu ver se é essa lei mesmo. 14.010, eu falei. Isso mesmo. Dispõe sobre regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Prescrição e decadência, pessoa jurídica de direito privado, relações de consumo, locações de imóveis urbanos, condomínios edilícios, uso capião, regime concorrencial, direito de família e sucessões, e assim por diante. Então, o que eu fiz aqui? Onde é que está a minha apresentação? Deixa eu voltar lá. Então, bom, depois eu volto, agora eu não preciso do slide lá, né? Então, o que nós temos é isso. A lei 14.010 é um exemplo disso. Eu vou dar um outro exemplo. Projeto de lei 1397 de 2020, que está no Senado Federal, é de autoria de um deputado federal. Esse projeto é oriundo da Câmara dos Deputados, do deputado Hugo Leal, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, eu acho que é esse o nome do deputado, não me recordo agora, criando regras transitórias envolvendo recuperações e falências enquanto perdurar a pandemia. Isso eu quero falar mais à frente, porque isso tem a ver exatamente com essa questão de uma visão contemporânea que nós estamos vivendo. O que se espera do momento atual dos intérpretes disso? Então, eu estou dando 2 exemplos para vocês. Uma lei que já está em vigor, a Lei 14.010 de 2020, que é de 10 de junho passado, portanto tem 1 mês e meio, mais ou menos, que ela entrou em vigor aqui, e nós temos um projeto de lei, o 1397, que é do final de março, começo de abril. Ele está, a última movimentação
ele está no plenário do Senado Federal. Dia 16 de julho foi para lá, certamente para votação, porque ele já foi votado e aprovado na Câmara, agora está no Senado. Então, nós temos situações bem pontuais que vão exatamente ao encontro disso que nós estamos conversando, nessa perspectiva aqui. Então, por isso que, voltando lá ao slide em si, você tem exatamente essa perspectiva. Então, voltando, qual que é o papel que nós temos nessa situação aqui, certo? Muito bem. Alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma observação? Eu fiz uma introdução para nós entendermos como é que nós conseguimos chegar numa contemporaneidade, que na realidade poderíamos ficar em cima disso ainda um tempo, porque eu fiz referência até por volta dos anos 20, mas depois de... nós tivemos Hermann Kantorowicz, nos anos 20, interpretando o direito de forma livre, negando vigência a texto de lei, dizendo que o direito é muito mais do que o próprio texto. Essa escola foi muito criticada porque ela criava um certo romantismo, ela deixava muito na mão do julgador as decisões. Poderia ser arbitrária, é perigoso. Nós tivemos, nos Estados Unidos, o doutrinador chamado Roscoe Pound, desenvolvendo uma escola sociológica do direito nos anos 50. Que o direito é um todo orgânico. Ele parte da premissa que os resultados têm que ser sempre úteis, eles têm que ser orgânicos. Ele usa um pouco do pensamento de Jeremy Bentham e John Stuart Mill no utilitarismo. Então, os resultados têm que ser coletivos. Nós temos a escola vitalista do direito, que foi desenvolvida por Luiz Recassin Sitges, doutrinador da Guatemala, nascido na Espanha, nascido na Guatemala, mas foi criado na Espanha, depois se mudou para o México e desenvolveu a chamada lógica do razoável. E essa é muito interessante, essa lógica do razoável, para utilizarmos dentro dessa sistemática da interpretação a ser feita. Eu adoro muito esse doutrinador, para mim ele é um dos melhores. Pena que as suas obras não estão traduzidas para o português. Para aqueles que falam espanhol, ok, ou leem espanhol, não tem problema algum, que as obras estão em espanhol, e se procurarem na internet encontrarão até para PDF ali, para baixar os livros, porque no Brasil não se tem. Escola Egológica do Direito. Aqui na Espanha, na Argentina, Carlos Cócio, que toda interpretação tem que ser a partir do homem, do ser humano. A escola egológica vem do ego, do interior do homem. Então, são várias formas de ver o direito. O que o judiciário hoje tem que se atentar é exatamente em que componente ele vai trabalhar. Porque as suas decisões, elas repercutem de forma essencial, e inclusive no campo empresarial. Por mais que um de vocês diga assim, puxa, professor, mas o direito empresarial, ele não tem vida, tal qual o direito tributário. Eu digo vida no sentido humano. Se você pega uma questão de direito penal, por exemplo, ou direitos humanos, a questão de uma ação afirmativa, de uma DPF, enfim, essas ações que dizem respeito à condição humana. Vamos pegar o direito penal, então fica mais fácil entendermos isso. Vamos discutir por que ele roubou. Vamos discutir por que ele matou. As catástrofes humanas, as mazelas humanas, as misérias do processo penal, já é uma obra clássica. Então, nós temos obras de direito penal que chamam muita atenção. Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Ele faz um paralelo, o que era e o que é, até quando ele morreu em 1984. O que era o direito penal? Punitivo, vingativo, agora ele tem que ser diferente. A questão de poder. A questão... Vamos pegar Cesare Beccaria, no século XVIII, que escreveu sobre dos delícias das penas, e foi muito perseguido por causa disso, porque ele tentou... A ideia dele era humanizar o direito penal. Então ele foi muito criticado pelo poder existente na Itália na época, porque ele criava um fator humano, de humanização. Então, os intérpretes, eles têm que ficar atentos a essas condições. Não só o juiz. Eu estou colocando o juiz, primeiro, pela minha profissão. Segundo, pela palavra final, a ser dada pelo modelo que nós temos. Mas você consegue, e eu peguei o direito penal, só fazer uma referência de valor de vida. Então, o porquê do tráfico, o porquê da morte, o porquê dos crimes sexuais,
São situações que colocam o nosso dia a dia. Aí o direito empresarial não tem essa vida? Tem, na sua proporção. Uma relação de consumo, uma sociedade aberta, criada, eu digo, para produzir um produto. Sejamos nós aqui, 25 sócios aqui, 26, 30 sócios, de uma sociedade que vai confeccionar roupas, vai produzir alimentos. Qualquer coisa que nós possamos pensar tem que ter o seu campo de atuação, tem que ter afexos, societatis, por exemplo, tem as regras de funcionamento, e se cria uma pessoa jurídica. As sociedades têm voz. As sociedades, elas têm participação jurídica. E é uma figura de ficção. Porque dentro do direito natural que nós podemos buscar no passado, fica difícil você explicar para o justnaturalista a criação de uma sociedade. Ele até entende, mas para ele é antinatural. Porque o natural é a condição humana. O natural não é você dar vida a algo inanimado que é uma sociedade. Mas elas existem. Da mesma forma, os seres humanos criaram e desenvolveram os títulos de crédito. Um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio, warrant, debenture, as cédulas de crédito, tudo a partir de uma ideia de economia. Então, você pode emitir um cheque numa sala, num ambiente como o nosso, por exemplo. Eu compro da ponta de vocês, eu compro um computador e passo um cheque. E essa pessoa que recebeu o cheque, o meu vendedor, que eu sou comprador, eu peguei o computador e dei o cheque. Essa pessoa se interessou na caneta de um outro aluno. E aí, repasso o cheque para ela. E assim, sucessivamente, até o último aluno. Daí o último aluno vem me cobrar o cheque. E eu digo, eu não conheço você. Eu não negociei com você. E você vai dizer o seguinte, pouco importa. Eu tenho o cheque na minha mão porque a legislação assim permite. Isso aqui é um título circulável. É um título que circula a riqueza. Então, foi uma maneira pensada pelo ser humano para circular a riqueza. Desde o período medieval até hoje, é essa a ideia. Então, as normas são criadas exatamente para a elaboração desse direito empresarial. Um cheque prescrito pode ser cobrado? Pode, através da ação monitória. Vou dar um outro exemplo para vocês verem que é tudo fonte da interpretação das relações humanas que levam a uma realidade como essa. A questão do cheque pré-datado. Quem de vocês já não ouviu falar do cheque pré-datado? O cheque pré-datado é uma construção doutrinária e, na sequência, jurisprudencial. Baseada no quê? Baseada nas relações humanas em que, há 30, 40 anos atrás, o cartão de crédito não era algo de tanta profusão como é hoje. Qualquer um de nós pode ter um cartão de crédito, inclusive virtual. Eu mesmo, quantas compras tenho feito só para evitar até contato por uma questão de saúde, a questão de proteção às mãos, limpeza. Eu vou fazer uma compra em farmácias ou supermercados, eu encosto, eu chego perto, nem encosto, eu chego perto do meu telefone celular, que tem o cartão de crédito cadastrado, e eu faço a compra. Não tem o contato físico do cartão de plástico. Hoje, existem novas tecnologias que levam a isso. Mas há 40 anos atrás, pergunta para os pais de vocês, os avós de vocês, como é que vocês faziam compra no crediário? Tinha que fazer uma compra no crediário e até a loja e assim o fazer? Mas olha, muitas vezes o meu crediário foi rejeitado porque eu não tinha renda ou algo nesse sentido. Então, eu comecei a negociar com o meu comerciante, o vendedor, eu dei 2, 3, 4 ou 5 cheques para ele e falei, você segura e vai descontando mês a mês. E ele concordou e assim fez. Isso repetiu de maneira geométrica. Progressão geométrica, eu quero dizer. Então, virou uma coqueluche. Não hoje. Lá atrás. O que fizeram os doutrinadores, o que fizeram os julgadores, balizaram esse entendimento exatamente para que tivesse um funcionamento. Então, devemos exatamente entender essa construção. Qual construção? As normas empresariais, elas têm que passar por um campo interpretativo. Uma duplicata virtual, um cheque pré-datado, uma EIRELI. Nós temos aqui uma somatória de elementos interpretativos. Nós temos uma somatória de situações que foram se amoldando pela realidade colocada pela sociedade que nós vivemos. É certo, repito mais uma vez, e tenho certeza, todos vocês jovens, vocês vão dizer assim, puxa, mas eu não trabalho com cheque. Ok, você não trabalha, mas alguém trabalha. Então, e se eu trabalho com cheque, se eu, a terceira pessoa, faz uma referência,
a questão que se coloca é essa questão. Ele é imutável? Ele é rígido? É fixo? São aquelas regras da lei do cheque de 85? Ou será que é possível alguma outra forma de interpretação? É possível outra forma de interpretação. Quantas vezes vocês não viram decisões das cortes superiores, e uma técnica que é muito utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a técnica da interpretação conforme a Constituição. Ou seja, uma adaptação de uma norma infraconstitucional aos preceitos constitucionais, às normas constitucionais. É uma técnica que exatamente tem este campo de atuação. Então, eu estou fazendo essa introdução que no segundo momento eu quero trabalhar com a lei de falências, porque o que me parece é mais pontual aqui na lei de falências, e quando eu falo falência, é lato sensu. A realidade desse mundo objetivado das dificuldades. Né? Então, vocês que estão participando de uma pós-graduação em Direito Empresarial e Econômico devem entender que muitas vezes a interpretação é feita com base em fatores humanos e fáticos. Ou seja, o que eu, cidadão, ser humano, tenho feito com relação a tal situação. Tem um doutrinador italiano chamado Pietro Perlindieri. E ele tem uma obra chamada Perfis do Direito Civil, já traduzida para o português. Inicialmente era só em italiano, depois passou para o espanhol, hoje você já tem em português. No começo da obra, do livro, ele diz mais ou menos o seguinte: o que vem primeiro, o fato ou a norma? Ele diz, não é possível você chegar a uma conclusão absoluta. Mas é possível desenhar a ideia de que muitas vezes o fato antecede. Porque o fato estimula a percepção do legislador a criar um comportamento a partir de uma certa conduta, que passa a ser reiterada. Então, o cheque pré-datado, a duplicata virtual. Eu tive um caso, eu fui juiz durante 9 anos de fazenda pública, falências e concordatas e depois falências e recuperações. Eu, antes de ir para o 2º grau, durante 9 anos, eu fui 6 anos titular da 2ª vara da fazenda e 3 anos substituto entre a 4ª e a 1ª varas da fazenda. E essas varas, à época, acumulavam falências e recuperações, ou então falências e concordatas, como eram chamadas anteriormente. Então, durante 9 anos, trabalhei com essa matéria que nós estamos discutindo agora. Muito bem. Nessa questão desses 9 anos, muita coisa surgiu em cima dessa perspectiva. Muita situação se mostrou real. E eu tive um caso no ano de 1996, portanto, 24 anos a contar de hoje. Há 24 anos atrás, eu tive uma ação de falência na 4ª vara da fazenda, em que uma loja de shopping, ela foi acionada por um fornecedor de matéria de vestuário, era uma loja de roupas, o industrial tinha uma duplicata em mãos, e o comprador, no caso o empresário, o dono da loja do shopping, não pagou. E ele entrou com uma ação de falência contra essa loja do shopping. Era um shopping aqui em Curitiba. Preliminarmente, na contestação, o devedor veio e contestou, né? Questionou o valor, etc. e tal, mas preliminarmente disse, onde está o título de crédito? Ele alegou que não haveria a cartularidade presente. E nesse ponto era real. O credor, quando entrou com a ação de falência, ele disse que a negociação foi feita via banco. E dentro da tecnologia de 24 anos atrás. Não é que nem hoje, eram 24 anos atrás. Mas não havia duplicata física. E, primeiramente, o devedor disse, cadê a duplicata? Não tem, então não tem falência. Como é que vai me cobrar se não tem título de crédito? Nossa, eu tive que rebolar um monte para poder fazer uma construção judicial a partir da decisão, porque pouca doutrina havia. Falar em título virtual, né? Não tinha como, porque não era uma realidade ainda, mas só que já caminhava para isso. Já era o final do século XX, 1996. Logo, mais um pouco entrando no século XXI. E eu disse, daí eu fiz uma construção interpretativa dizendo que não é o fato de não ter a duplicata que não significava que não houve relação jurídica, porque por outros documentos ali
E o próprio banco dizia que recebeu a informação do credor de que havia sido emitida essa duplicata no sentido virtual, mas ela não era real. E acabei julgando procedente e decretando a falência. Recorreu e acabou perdendo o devedor. Mas tive que rebolar porque hoje é fácil. Mas imagina 24 anos atrás eu ter que fazer um raciocínio desse. Era complicado. Então, essas complicações, elas são reais no nosso universo. Pensar, portanto, no direito empresarial, da mesma forma como eu penso no direito de família, infância e juventude, crime penal, que muitas vezes é mais fácil você visualizar o fator humano no direito penal, você também tem isso no direito empresarial por conta das variantes. Então, é exatamente essa perspectiva que nós estamos vendo aqui. É isso que eu coloco para vocês. Nas falências e recuperações, não tem como ser diferente. A perspectiva, portanto, do intérprete, a contemporaneidade, ela também se coloca em cima disso. Ou seja, como pensar o direito falimentar, como pensar o direito recuperacional em cima de um texto, se ele não for considerado flexível. E vocês já sabem, já são todos graduados, certamente quando fizeram a faculdade, o professor, em algum momento, ou a professora, enfim, em algum momento falou a respeito do modelo interpretativo do STJ em vários segmentos da lei de falências e recuperações, por exemplo. De vários entendimentos interpretativos dos títulos de crédito, por exemplo. E temos, se vocês procurarem no site do STJ, Jurisprudência em Teses, é um link muito interessante para vocês, para que vocês tenham conhecimento do atual entendimento do STJ a respeito dos mais variados posicionamentos de todas as áreas, não só do empresarial. Penal, previdenciário, processo civil, e assim por diante. Muitas áreas. Eu vou me ater à área empresarial. Na jurisprudência em teses, o STJ já tem demonstrado em vários momentos como interpretar a lei de falências. Por exemplo, o artigo 6º, parágrafo 4º da lei de falências, diz que, uma vez proposta a ação de recuperação, uma vez deferido o processamento pelo juiz, as ações e execuções em face do devedor ficam suspensas. O caput diz, ficam suspensas, você subentende, enquanto perdurar a ação principal. Para falência e recuperações. O parágrafo 4º vem excetuar na recuperação judicial dizendo o seguinte: deferido o processamento, as ações e execuções em face do devedor ficarão suspensas pelo prazo de 180 dias a partir da decisão do juiz que defere o processamento. Portanto, ninguém pode propor ação, e quem propôs, ela fica suspensa durante 6 meses, retomando o seu curso normal ao final desse prazo de forma automática. É o texto legal. Se vocês pegarem o Superior Tribunal de Justiça, está mais do que pacificado. Esse prazo de 180 dias, ele não é automático ao final. Ele necessita de uma provocação. Então, o que o STJ tem dito? Da possibilidade de prorrogação desses 180 dias para dar atendimento aos elementos norteadores da recuperação judicial. Por mais que o texto seja claro e expresso, mesmo assim, o julgador, ele faz uma interpretação conforme. E ele dá uma outra dimensão. Da mesma forma como o Superior Tribunal de Justiça já disse em diversas oportunidades que, de acordo com o artigo 57, o devedor, uma vez homologado o plano, uma vez aprovado o plano de forma expressa ou tácita pelos credores, expressa em assembleia ou tácita pelo silêncio, corre o prazo para alguém questionar, ninguém questiona, então há uma preclusão temporal. Decorrido esse prazo, o devedor é obrigado a apresentar certidões negativas de dívidas tributárias. Certidão negativa não significa pagamento, significa, entre outras coisas, parcelamento, suspensão de alguma forma. São as regras do artigo 151.
Então, o devedor é obrigado a apresentar essa certidão para obtenção da homologação pelo judiciário. O STJ já mitigou, dizendo que é possível dispensar essa certidão para não inviabilizar o processo de recuperação judicial. Tem vários precedentes do STJ. Então, o texto diz uma coisa, mas a norma é interpretada ampliando-se o seu campo de atuação. Aí você pergunta, então isso é complicado, porque você acaba criando uma insegurança jurídica. É um outro ponto que nós devemos entender muito delicado, essa questão da segurança jurídica. Por quê? Porque essas decisões, por mais que elas possam muitas vezes trazer uma ideia de inovação, de modificação, elas têm que se perpetuar no tempo e no espaço. Você não pode decidir hoje de um jeito e amanhã de outro. Eu acho que eu coloco, inclusive, mais à frente nos slides, exatamente essa perspectiva. Isso é uma ideia de segurança jurídica. Por mais que o STJ assim tenha se posicionado, ele tem que ser firme quanto à posição e apontar o porquê desse elemento, ou desses elementos. O que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil? Os tribunais devem manter o seu julgado, a sua jurisprudência de maneira estável e uniforme, garantindo assim a segurança jurídica. Mais ou menos isso. Artigo 926. Portanto, não se pode julgar hoje de um jeito e amanhã de outro. Você pode até mudar o entendimento, mas a partir de fundamentação que leve à necessidade de alteração fática das coisas. Então, a contemporaneidade muitas vezes leva a isso. É nessa perspectiva que se coloca como algo real de funcionamento. É essa condição que vocês têm que entender. Esse direito empresarial todo que vocês estão trabalhando, ele tem que também observar as dimensões sociais que envolvem esse comportamento. No caso específico de falências e recuperações, eu joguei algumas ideias ali. Primeiro, então, em linhas gerais, claro, falamos um pouco de societário, falamos um pouco de título de crédito, exatamente para mostrar que o direito empresarial, nessas searas existentes, tem que ter um comportamento. E o direito empresarial, ele é tão reforçado, por mais que se pense assim, se fosse tão forte, por que extinguiram o Código Comercial e criaram o Código Civil com a nova dicção de 2002 para cá, inserindo no Código Civil direito societário e direito de empresa? Isso era uma ideia antiga de alguns legisladores nos anos 70 e 80. O projeto do nosso Código Civil, o novo, esse atual que nós estamos trabalhando, é de 1975. Mas ele ficou muito tempo parado. Ele tomou força nos anos 90. E aí, estimulado por uma ideia que a Europa adotava, de um único direito privado, reuniram direito empresarial com direito civil. E trouxeram para dentro do Código Civil regras empresariais. Então, nós temos hoje o direito societário e nós temos também o direito empresarial dentro do direito civil, dentro de uma ideia de direito privado. Porém, vocês sabem disso, nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional, já tramitando há anos e parece-me que não é o momento agora para avançar, de reorganizar e voltar a um código comercial, com autonomia, porque as regras comerciais ou as regras empresariais, elas não necessariamente não são as mesmas das regras civis. Vou dar um exemplo. Fiança e aval. São dois institutos parecidos, mas não são iguais. A fiança está para o direito civil. O aval está para o direito cambiário. Os dois são garantias, mas cada um na sua modalidade. E o direito cambial, o aval, ele é muito mais autônomo, muito mais independente do que a fiança. A fiança é subsidiária. Então, são situações distintas. E é por conta disso que muito se fala em voltar às origens com uma legislação própria de funcionamento comercial. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em cima disso. O fato é que o direito empresarial, ele tem uma autonomia hoje de funcionamento. Você não pode trabalhar com direito cambiário, por exemplo, com as mesmas regras de funcionamento do direito civil. Acabei de dar o exemplo da fiança e do aval. A questão da responsabilidade solidária. A fiança é subsidiária, por exemplo, o aval é solidário. Eu posso cobrar do avalista independentemente de cobrar do devedor principal.
Depois, se o avalista pagar, ele tem direito de regresso contra o devedor principal, o que ele garante, certo? Então, essa questão do direito empresarial, vocês têm que estar atentos à ideia de realidade. Por isso que eu usei a expressão contemporaneidade. A ideia de direito de empresa, por exemplo, ela nasce por volta da Segunda Guerra Mundial. A Itália desenvolve isso, o direito de empresa não é nem o empresário e nem a sociedade empresarial, e sim a empresa, que deve ser entendida como atividade. E isso atravessou o Oceano Atlântico e veio cair aqui no Brasil. Desde os anos 80, o Brasil paulatinamente tem trabalhado com direito empresarial, chamando os profissionais de empresários, e não mais de comerciantes ou vetustamente de mercadores. Por quê? Porque é uma situação específica. Então, se na Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um modelo empresarial, isso se estendeu, por exemplo, para o campo falimentar e recuperacional. Eu coloquei ali, a necessidade de um novo modelo pós-Segunda Guerra. Mas por quê? Porque os países estavam dizimados pela guerra, em especial Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Polônia, Rússia. Todos esses sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Espanha, em especial Itália e Alemanha. E aí desenvolvem esse pensamento de uma legislação que não seja repressiva, mas que seja mais curativa e ou preventiva. Então, começa a surgir uma nova dimensão no mundo das coisas, no direito empresarial. Em especial aqui em recuperações e falências. Adequação dos conceitos de empresário, artigo 966 do Código Civil. Sociedade empresária, artigo 980, e os artigos 980 diante do Código Civil. E como eu falei ali, a concepção ideológica envolvendo a empresa. De onde que surge isso? É fortalecer a atividade. A própria legislação falimentar, ela garante o desenvolvimento da atividade empresarial, se for o caso. Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. A Varig, no início dessa lei nossa é de 2005, a Varig fez venda parcial dos seus bens, os bens bons ainda, o ativo bom, com base no artigo 60. Houve um leilão judicial. Quem que arrematou essa parte boa da Varig? A Gol. Um exemplo é aquele cartão Smiles, ou seja, cartão de fidelidade Smiles da Varig, que hoje está na mão da Gol. Então, houve uma transferência de atividade empresarial para preservar essa atividade. Outro exemplo mais recente. Claro, vocês talvez nem fossem estudantes na época da recuperação judicial da Varig, que na sequência faliu. Vamos pegar um exemplo mais recente. A Avianca. Ela faliu agora em julho. A Avianca faliu em julho. Mas até esse momento, ela não havia falido. O que aconteceu? Houve um certo momento, no ano passado, que alguns bens pertencentes à Avianca em recuperação judicial foram colocados em leilão judicial. E quem que arrematou isso? Uma boa parte, não tudo. A Azul, a companhia aérea Azul, ela arrematou uma parte da Avianca, adquirindo um certo patrimônio. O que significa isso na prática? A atividade empresarial que era da Avianca, hoje está nas mãos da Azul. Então, permanece a ideia. E essa condição especificamente, ela se coloca nesse âmbito de funcionamento. Que âmbito de funcionamento que é? Essa visão de manutenção da atividade. Então, eu já falei, caráter axiológico, texto e norma. O texto diz uma coisa, às vezes a norma ela vai muito mais além. É preciso alcançá-la. Os conceitos determinantes do legislador, adequação mundial, não só para a questão da recuperação da falência, a questão das sociedades, a questão dos títulos de crédito. Qual que é a validade de um caráter procedimental para o alcance dos resultados? Aqui eu me valho de 2 doutrinadores clássicos, Jürgen Habermas e John Rawls, o segundo já falecido. O segundo mais no campo jurídico, o primeiro mais no campo sociológico. Então você tem que o procedimento a ser adotado leva a resultados úteis e leva a resultados práticos. É essa a perspectiva. Então, eu falei agora há pouco, alcance hermenêutico. Que preocupação que o intérprete tem que ter nessa contemporaneidade? Exatamente, talvez o segundo momento ali, jurisprudência dos interesses. Para sujeitar a quem nessa perspectiva?
ao empresário. A ideia de empresa é uma ideia real hoje em dia. Eu falei, minutos atrás, do projeto de lei, eu quero colocar na tela depois, o projeto de lei 1397, para vocês entenderem exatamente nessa perspectiva. O que tem de importância em cima disso aqui. Alcance conceitual, adequação ao Código Civil, tudo isso eu falei agora há pouco, eu estou só pulando porque eu me antecipei. Então, nós temos 2 institutos de importância para entendermos o atual momento do direito empresarial. O direito empresarial, ele não é feito apenas e tão somente com sociedades e contratos. É preciso que a sua execução e até a análise a ser feita pelo judiciário dê atendimento a um contrato celebrado, um contrato de arrendamento, um contrato de uma prestação de serviço qualquer. Enfim, dos mais variados contratos que nós podemos ter, que leva exatamente a ideia de qual a finalidade daquele acordo e como é que ele tem que ser cumprido. Juiz, mas olha ali a cláusula tal, diz tal coisa, não sei o quê. O que diz o artigo 112 do Código Civil? Diz o seguinte, que na interpretação, mais ou menos isso, na interpretação dos contratos, por exemplo, das relações jurídicas, deve-se atentar mais à intenção neles contida do que propriamente à literalidade do texto. Então, a intenção contida num texto é mais valioso que o próprio texto. Então, vocês têm isso no artigo 112 do Código Civil. Quando você interpreta algo, você tem que buscar o alcance daquilo. Às vezes, uma má dicção literal, às vezes, uma má dicção gramatical pode levar a uma não compreensão de uma relação jurídica. E no direito empresarial isso é muito importante. Os contratos celebrados de arrendamento que eu falei aqui, esses contratos que envolvem, por exemplo, contratos de franquias, é muito comum hoje em dia. Qual o alcance que se dá a uma franquia, por exemplo, o funcionamento, essa perspectiva. Para que depois não cheguemos aqui na recuperação judicial, como eu estou colocando aqui para vocês. Para que não cheguemos nesse ponto, dada a possibilidade de consertarmos. O Brasil, é uma observação que eu faço agora que me veio em mente. O Brasil é um país muito interessante, muito curioso. Talvez seja um dos países mais judicializados do mundo. Se nós pegarmos em números absolutos, os dados do CNJ, últimos, nós veremos que nós estamos beirando a mais ou menos 100 milhões de ações judiciais nesse mundo. Que eu falo no Brasil, né? 100 milhões de ações. Nós somos aproximadamente hoje 215 milhões de brasileiros, certo? O que significa numa conta matemática? Se eu tenho 100 milhões de ações, se eu tenho 215 milhões de brasileiros, eu tenho, para cada 2 brasileiros, um tem uma ação judicial. Certo? Então, cada 2 brasileiros, um tem uma ação judicial. Isso em números absolutos. É claro que não funciona assim. Nós sabemos que muitas ações se concentram, por exemplo, no poder público. Então, você tem várias ações, dezenas, milhares, centenas de milhares de ações, com poder público num dos polos, ou ativo ou passivo. Então, você tem aí uma concentração em cima disso. E nós sabemos que uma grande parte das ações judiciais no Brasil envolve poder público. Tá. De qualquer sorte, a judicialização é uma realidade brasileira. A Itália, há uns 5 a 7 anos atrás, aproximadamente, já tem tempo isso, acendeu uma luz amarela, o judiciário italiano acendeu uma luz amarela pelo volume de ações judiciais que o país estava chegando, que beirava, assim, uma ação para cada 4 ou 5 italianos. E acharam altíssimo isso. Se eles vêm para o Brasil e vêm um para cada 2, o que eles vão dizer? E aí eles se preocuparam com isso e encontrar medidas de solução de conflitos. O Brasil não tem essa perspectiva da solução de conflitos, mas deveria ter. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo numa palestra que estava tendo há
6 anos atrás, aproximadamente, 6 a 7 anos atrás, um ex-aluno meu, advogado, me chamou para participar de uma mesa redonda na UAB. Uma professora da Universidade de Nova York estava falando sobre responsabilidade civil. E à época, eu era componente da 9ª Câmara Civil, que mexe com responsabilidade civil. Eu falei para ele, para o fulano, mas eu vou lá bater papo. Então eu participei da mesa como convidado para mostrar o modelo brasileiro de responsabilidade civil. E essa professora norte-americana, ela veio trazendo dados. E é interessante que o norte-americano em geral, ele trabalha muito com dados, ele trabalha muito com planilhas, tabelas, cálculos, eles trabalham muito com isso. É diferente do modelo nosso brasileiro, que você às vezes não tem tantos dados. Os americanos adoram ter dados. E ela, isso à época, não sei como é que está hoje, ela diz o seguinte, com tradução simultânea, olha, toda vez que tem um problema de relação nos Estados Unidos, aí que pode desencadear numa responsabilidade civil, os advogados locais são acionados, o advogado eu vou chamar assim, do autor, procura advogado do réu, para fazer uma composição quanto a um eventual dano civil, por exemplo. Então, de cada 100 casos, 90 casos são resolvidos em escritórios de advocacia. Os advogados norte-americanos, eles são exímios, são hábeis na mediação e na conciliação, o que não é tão comum e deveria ser no Brasil. Então, isso aí agora, com o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, estimula a composição, as formas extrajudiciais de composição. Mediação, composição, arbitragem, etc. e tal. Aí ela disse, 90%, portanto, das situações são resolvidas no escritório de advocacia. E os outros 10% viram ações judiciais. E ela se vira para mim e fala, e aqui no Brasil? Já que você é juiz aqui brasileiro. Falei, professor, vamos fazer o seguinte, 10% composição extrajudicial e 90% de judicialização. Ela ficou horrorizada. Ela falou, é isso? Eu falei, sim. O número de judicialização no Brasil é muito alto. Em quantas aulas de pós-graduação, esse tempo afora que eu trabalhei, não foi uma vez, não foram 2, foram mais que isso. Alguns alunos disseram, professor, eu sou do departamento tal de uma empresa, já aconteceu comigo, entrei em contato com o advogado da outra parte para fazer uma composição, e ele diz, não, só judicialmente, só no tribunal. Não sei se é por causa... Boa noite, Zé Carlos. Não sei se é por causa dos honorários, disse esse meu aluno, mas o fato é que entram com ações judiciais. Então, essa questão da judicialização é uma questão real. É uma questão, eu vou usar essa expressão, tupiniquim, é uma expressão brasileira. Nós temos um nível de judicialização muito alto. Então, quando você pega uma legislação, e não tem como ser diferente, pela cultura que nós temos ainda. Espero que, de certa forma, isso um dia mude. Por quê? Porque é importante e é diferente você trabalhar com a perspectiva de construção. É isso que eu quero ver se dá tempo, eu quero mostrar no projeto de lei 1397 do Congresso Nacional, porque eles estão fazendo uma utilização provisória do modelo francês, que é um período preliminar de composição. Então, é exatamente o que eu estava fazendo a referência. O Brasil judicializa muito. Nós tínhamos que parar com isso. Os advogados tinham que se especializar em mediações, em composições, para facilitar, para diminuir o número de ações. As câmaras de arbitragem, elas têm essa função, mas elas não são tão procuradas no dia a dia, porque há um temor muito comum de uma única palavra final. Se você entrar com uma ação, você tem 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. Eu vou usar essa expressão. Vamos colocar o STJ no 3º grau e vamos colocar o STF no 4º grau, tá? Só para entendermos isso. Você às vezes fala assim, puxa, se eu contrato a arbitragem lá, a palavra do árbitro que vai ser dada é a palavra final. Não vou mais poder discutir o mérito. Então, eu tenho medo, porque eu posso ganhar, mas também posso perder. Então, eu vou fugir disso. Eu pelo menos tenho mais de uma chance no judiciário. Há muito desse pensamento, né?
Então, por isso nós temos essa ideia da judicialização. O que acaba colocando o julgador nessa necessidade de estar atento à realidade, mas ele não pode ultrapassar a própria realidade que ele está inserido. Então, quando eu coloquei o título do nosso bate-papo, a questão de direito empresarial e interpretação, certo? Então, direito empresarial mais interpretação, certo? A questão da visão contemporânea do julgador. Então, no que reside, e eu vou voltar lá, a visão contemporânea do atual sistema jurídico. Que visão contemporânea do sistema jurídico se coloca hoje em dia? E é exatamente isso. Então, visão contemporânea do hoje, do sistema jurídico. Então, por isso que eu sugeri para vocês, os que não tiveram acesso no fórum, jurisprudência em tese do STJ para ver o que eles estão entendendo nos mais variados ramos do direito, inclusive aqui de natureza empresarial. O título lá é direito empresarial, não é direito falimentar. Eu estou usando a recuperação e a falência como exemplos maiores, porque eles são a contemporaneidade de hoje. A crise econômica mundial, eu não sei se vocês viram números agora, dessa semana, qual foi o recuo do PIB norte-americano? Alguém chegou a ver? O PIB norte-americano recuou, diminuiu, mais de 32%. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado pelas palavras aí, pela gentileza. Então, reduziu mais de 32% o seu contorno. Então, como é que o judiciário tem que ficar em cima disso? Eu vou falar na minha área, claro, que não é área empresarial por hora. Eu estou no crime momentaneamente. Eu todo dia recebo habeas corpus. Todo dia trabalhando com as mais variadas matérias, mas a mais comum por hora é Covid-19. Eu quero sair porque eu não quero ficar doente. É mais ou menos essa a ideia. Claro, não tão simples assim. Eu estou resumindo para vocês entenderem. Assim, se vocês fizerem uma pesquisa do judiciário brasileiro, e o nosso paranaense, ações de revisão de contrato de locação, abertura de estabelecimento, fechamento de estabelecimento, está existindo uma grande sensibilidade do judiciário paranaense com relação a essas mais diversas situações que estão sendo colocadas. Ou seja, eu não consigo pagar o aluguel, não dá para renegociar, não dá para suspender, não dá para evitar o meu despejo, eu quero abrir meu negócio, ou então eu estou infectado e vou continuar passeando pela rua, tá bom? Temos casos de decisões judiciais que determinam isolamento de pessoas que estão infectadas e foram vistas em locais públicos com transmissão ativa. Então, vejam para o campo que nós estamos avançando nessa questão. O empresarial é o que talvez esteja mais sentindo no momento agora. Os números não fecharam ainda. Mas certamente vamos trabalhar de 30% a 40% dos estabelecimentos comerciais que fecharam as portas no dia 17 de março, eu vou colocar esse 17 de março como uma data simbólica. Se nós pegarmos esses estabelecimentos comerciais que fecharam as portas pelos lockdowns que foram espalhados Brasil afora, de 30% a 40% não vão mais abrir. Não necessariamente que vão decretar falência, simplesmente é um esvaziamento da atividade, é um fechamento. O governo federal, há meses atrás, lançou um programa de empréstimo para os pequenos empresários, certo? O que aconteceu na sua maioria? Mas assim, esmagadora. Algo em torno de 90% a 95% dessas pessoas que procuraram empréstimo bancário tiveram negado. Qual foi o argumento dos bancos? Você não tem como me dar garantia. Mas olha o contrassenso. Ele está procurando o banco porque ele não tem de onde tirar. Ele precisa desse dinheiro para poder ter um respiro. Só que o banco, em contrapartida, cobra uma garantia. Fala assim, tudo bem, eu não quero perder esse dinheiro. Então, você me dá um imóvel, você me dá um carro, você me dá uma casa, você me dá uns títulos na sua mão que você tem, títulos de crédito, eu preciso de uma garantia. Aí o empresário diz, eu não tenho nada, então eu não te empresto. Então é um paradoxo.
que adianta fazer uma linha de crédito se não se facilita a sua aquisição, o seu acesso? Até entendo o lado do banco dizer, puxa, mas eu vou perder esse dinheiro porque certamente não vai voltar. Pode ser que aconteça. Mas, em situações pandêmicas, situações de excepcionalidade. Eu falei às 7 horas da noite, quando eu entrei aqui, exatamente a questão da Idade Média. No século XIV, quando nós tivemos aquela grande peste negra que dizimou 1/3 da população europeia, por volta de 1347, 48, foi início. Durou de 7 a 8 anos. O nosso espero que não dure um ano. A Rússia disse que já desenvolveu a vacina, que ela estará pronta em outubro. Se dá para acreditar, não sei. Né? Mas ele está nos jornais dessa semana. Hoje é segunda, de ontem a de anteontem. Rússia comunica que está encontrando a vacina. Se é verdadeiro ou não, vamos ter que aguardar. O fato é que essa crise pandêmica não é só a questão da morte humana, que nós estamos em torno de 94 mil brasileiros oficialmente mortos no dia de hoje. E não vai parar aí. Nós vamos chegar, olha, 120, 130, tranquilo. Lamentavelmente. É muito triste o negócio, uma situação dessa. Só que é uma morte sequencial, que é a morte empresarial. Ela traz consequências tamanha e nefastas também, porque ela atinge o patrão e o empregado. E esse empregado tem família, que tem o cônjuge e tem mais filhos, por exemplo. Então, é uma ramificação muito forte. É por isso que o judiciário tem que ter a sensibilidade. O TJ nosso do Paraná já doou quase 30 milhões de reais provenientes de multas, de penas, de tudo mais, para o poder público, para poder trabalhar no setor público dessa questão da Covid. Então, são situações que vão surgindo e que tem que ter a sensibilidade humana por trás. Né? Então, por isso que eu acabei dando esse título, a questão do direito à interpretação, direito empresarial à interpretação, uma visão contemporânea do sistema jurídico. E eu trago para duas realidades, eu trago para a escola realista do direito e trago para a escola consequencialista do direito. A escola realista, ela trabalha com fatos. Os fatos moldam as decisões a partir da realidade que é colocada. A escola consequencialista trabalha com a preocupação quanto àquilo que vai proferir. E tamanha a situação que, se vocês pegarem a lei de introdução às normas de direito brasileiro, Lindbe, lá, perto do artigo 20, houve uma alteração recente em que disse que não só o julgador, o administrador, eles devem ficar atentos às consequências advindas das suas decisões. Está lá? Procurem na Lindbe, que é a antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, que foi renomeada Lindbe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Perto do artigo 20, você tem exatamente esse contexto. Qual o contexto? Qual a consequência do seu ato? Então, na hora que um juiz tem à sua frente uma ação que discute despejo de alguém que não consegue pagar o aluguel, seja empresário, seja um cidadão, seja dona de casa, não consegue, tem que ter a sensibilidade para saber se é possível uma flexibilização da regra legislativa. O STJ tem flexibilizado em muitas situações. Eu fiz menção a vocês, eu não vou passar todos os slides, porque, na realidade, eu quis mais conversar no ambiente da reflexão. Porque fazer uma pós-graduação sem refletir quanto aos conceitos e aos eu estou usando essa expressão, e aos reconceitos, tem que existir. Você não pode deixar de aproveitar a oportunidade, porque uma pós-graduação significa eu vou reler alguns conceitos que estou trazendo. E é isso que eu estou trazendo todo esse pensamento para poder entender qual que deve ser a preocupação do intérprete. E quando eu falo intérprete, eu não quis colocar o judiciário na ponta final, como se fosse somente a palavra dele. O judiciário se coloca nessa condição constitucionalmente, mas a partir da própria parte, do próprio cidadão, da cidadã, que eles estão envolvidos no contexto normativo, fático normativo, eles já têm a sua percepção interpretativa. É por isso que eu sugeri, no começo da noite, aquele livro, Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes. Exatamente para quê? Exatamente para falar disso,
que a interpretação começa no primeiro contato, no primeiro momento fático. E essa é a preocupação que o juiz tem que ter. Então, eu coloquei aqui no slide, na recuperação judicial, essa nova dimensão do mundo jurídico. Acompanhamento, as legislações estrangeiras, como é que elas estão vendo, para saber o que nós podemos aproveitar aqui. Respeitar a livre iniciativa. Quais são os créditos que se submetem, por exemplo, para saber na hora da negociação. Aí, o que nós temos hoje? Modelo econômico neoliberal. Vamos deixar que as partes decidam. Mas se não decidirem, o judiciário tem que dar a palavra final. Então ele tem que estar atento a essa contemporaneidade da negociação. Tudo isso após a Segunda Guerra Mundial, que redesenhou um mapa econômico europeu, que trouxe princípios consagradores para a manutenção da atividade. Opa! Peguem o artigo 47 da Lei de Falências. Peguem o artigo 75 da Lei de Falências. Esses dois artigos, eles são principiológicos para o funcionamento dessa atividade empresarial. Então, a função social, metajurídica, no primeiro momento pode até ser. Só que esse metajurídico, ele tem que depois transformar numa realidade pragmática. Eu estou usando a expressão metajurídica aqui só para poder falar um pouco de metafísica a partir do pensamento platônico. Platão era metafísico. Mas o metajurídico significa que alcance eu vou ter sem praticidade. Na realidade, nós temos que trazer para o mundo real. O mundo do chão, o mundo das coisas. Só para vocês terem uma ideia, alguns países têm leis que buscam já a visualização quanto a essa preocupação empresarial do resultado. Vejam aqui, a Itália diz que no seu acorde de strutturazione fala o seguinte: tem que apresentar um plano de reestruturação durante a concordata. Então, tem que mostrar como vai sair. Na França, tem um modelo preventivo, é isso que o Brasil está adotando agora naquele projeto de lei. Ou seja, preventivamente, vamos fazer uma negociação aberta. E depois tem um procedimento coletivo de pagamento. Na Alemanha, com a insolvência da empresa, para pagamento aos credores, buscando a ideia de manutenção. E continua. Na Espanha, salvar apenas o que for viável, com benefício a credores, devedor e trabalhadores. Ou seja, na Europa como um todo, a preocupação é separar o joio do trigo. Aquilo que for recuperável, recuperável será. Aquilo que não for, lamentavelmente, também milagre não se faz. Em Portugal, liquidação do patrimônio e repartição entre credores. Aqui já pensa-se um pouco mais no credor. Então, eu coloquei alguns países só para vocês terem uma ideia de preocupação. Então, no Brasil, a ideia também é preocupação. A visão contemporânea hoje, veja, nós estamos vencendo 1/5 do século XXI. Pare para pensar. 20 anos praticamente se passaram. Parece que foi ontem, século XX. Parece que foi ontem, o século XIX. Mas as coisas mudam. Então, nós temos que entender isso. Então, o juiz, como palavra final numa recuperação judicial, numa visão contemporânea, ele tem que observar, e o slide que eu estou colocando na tela é o fracionamento do artigo 47. Isso aqui tudo está na tela, está no 47, não precisa nem fazer leitura. Eu fracionei o comando programático do artigo 47, que visualiza, que busca exatamente esse comportamento. Viabilização, permissão, os trabalhadores como ficam, os credores como ficam, a empresa como fica, o lado social aberto, majoritário como fica, atividade, porque nós precisamos que a atividade continue trabalhando, operando. A Gol comprou um braço da Varig. A Azul comprou um braço da Avianca. Tanto a Varig quanto a Avianca faliram. A Avianca faliu. Você não tem mais avião Avianca voando já faz tempo. E a Avianca faliu agora, em julho. Mas você tem a manutenção disso com a Gol e com a Azul. Então, é essa a ideia. Nós tivemos aquela farmácia aqui em Curitiba, muitos anos atrás, a Drogamed faliu. Ela entrou com recuperação judicial, mas ela acabou falindo. Ela faliu, só que após a falência, o seu patrimônio foi vendido em leilão judicial. E quem comprou? A Nissei. Farmácias Nissei, que vocês conhecem, comprou o patrimônio da Drogamed e reabriu algumas lojas
usando o nome Minerva, porque o Minerva era um nome fantasia registrado em favor do grupo Droga Médio. Então, é uma ideia de preservação. É uma ideia de direito empresarial em que há uma preservação. Eu estimo a atividade econômica e a sua preservação da empresa. E tem que ter a sensibilidade não só do legislador, que é o primeiro pontapé quem dá, é o legislador. Por quê? Porque ele faz essa análise a partir de todo um contexto social. Peguem duas obras para vocês lerem, Teoria da Norma Jurídica, ou melhor, Teoria da Norma e Teoria do Ordenamento Jurídico. Ambas as obras de Norberto Bobbio. Nas duas, em linhas gerais, ele faz referência a isso. Como nasce uma norma? Por que nasce um ordenamento? Por que, no Brasil, por exemplo, nós deixamos o crime de... O crime de adultério deixou de ser crime. Em 2005. Opa, então não liberou geral. Não é que liberou geral. Para o direito penal, ele é irrelevante. Para o direito de família, ele é relevante. Então, por que existia? Aí você pode contextualizar temporalmente o Código Penal de 1940, o anterior de 1890, a ingerência da Igreja Católica era muito grande, o crime de adultério era um crime de violação religiosa, e é por isso que vinha. Chega uma hora que não tem mais esse contexto religioso, então tem que ter uma adaptação. Então, no ordenamento jurídico, eu tenho que atualizar de acordo com os anseios sociais. Na norma jurídica, eu crio a partir de um certo contexto próprio para isso. Então, se começa com o legislador, vai terminar no julgador. O que vai terminar no julgador? O resultado de uma relação jurídica. Então você tem, ou nós temos, todo esse contexto. Na recuperação judicial, por exemplo, só fazer um parênteses aqui, na crise, você admite a recuperação judicial como uma forma de fortalecimento ou tentativa de reerguimento na crise, que está acontecendo atualmente. Se vocês pegarem o site do Serasa Experian e pegarem em termos de números, vocês vão ver o aumento do número de ações falimentares, o número de ações recuperacionais nos últimos meses. Por quê? Isso é um reflexo fático econômico. E essa lei que nós estamos trabalhando, entre outras coisas, né, são vários os temas que eu tenho trabalhado, mas em especial a lei de falências, essa lei ela trabalha na proporcionalidade. Quanto melhor a economia, menor o número de ações judiciais. Quanto pior a economia, maior o número de ações judiciais. Ela trabalha com gangorra. E isso é uma realidade que nós temos especificamente nesse contexto. Então, vamos sair como? Um plano. Apresente um plano para tentar ver se você consegue demover os credores e, claro, demover o judiciário. E o judiciário tem que ter a sensibilidade para atingir isso. Essencialidade jurídica, momento de adequação, viabilidade, demonstração, razoabilidade, possibilidade. Vejam quantos elementos são essenciais para esse funcionamento quanto à ideia do plano. Então, e aí você tem a relação devedor-credores, que o judiciário tem que ser o meio termo. Caráter dialógico, vamos buscar nos gregos. A dialógica como elemento dialético de troca de percepções. Diálogo constante? Sim. Confiança? Tem que ter confiança. Por mais que você desconfie, já que ele está quebrando, você tem que trabalhar com essa ideia da confiança, do plano ser cumprido e credibilidade. Essa é a grande diferença da recuperação judicial para a concordata. A concordata não exigia um plano ou uma forma de soerguer. Isso é específico na recuperação judicial. Isso veio da inspiração europeia. A concordata, até então, no direito brasileiro, que perdurou até 2005, ela simplesmente exigia, matematicamente, contabilmente, um fechamento de conta. Se o seu ativo suporta uma parte do passivo quirografário, beleza, você está em concordata. E a experiência nos últimos anos, na lei anterior, mostrou que, sistematicamente, as concordatas elas terminavam em falências. Porque, lamentavelmente, muitos dos comerciantes aproveitavam a concordata para criar o caixa 2 e não pagar os credores. Na nova lei que nós estamos trabalhando aqui, eu no sentido empresário, eu tenho que apresentar um plano. Este plano,
ele tem que ser factível. Ele tem que demover e dar credibilidade para os credores e para o próprio magistrado. O magistrado tem que confiar nisso aí. Então, por isso que nós temos essa questão da relação dialógica, que ela é essencial. Tanto que a recuperação extrajudicial também existe, mas no campo dialógico. Os que já estudaram direito, claro, todos vocês aqui, dos artigos 161 até o 168, nós temos regras, desculpe, 161 até o 167, nós temos regras de recuperação extrajudicial, menos ingerência do Estado juiz, mais participação ativa do credor de um lado, do devedor de outro lado. E essa recuperação extrajudicial, naquele projeto de lei 397, ganha um fortalecimento. Por quê? Porque na recuperação extra, menos participação do Estado juiz. Basicamente, só para homologar. Então, em todo segmento, e você tem que ter a sensibilidade de homologar aquilo que seja factível, certo? E a falência? A falência é o pior dos mundos porque ela significa o final daquela atividade com aquela pessoa, não necessariamente da atividade em si, pode passar para uma outra mão. Historicamente, sempre existiu falência. Desde o período medieval, já se falava exatamente em falência. Por quê? O que se quer é afastar o mau comerciante ou o mau empresário hoje em dia, certo? O caráter principiológico tem que estar presente na falência. E a sensibilidade do juiz em permitir a venda dos bens para manutenção. Só para você ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, apreciou a ADIM 3934. Foi esse número? Foi. O Supremo Tribunal Federal, em 2009, decidiu uma ADIM que questionava 3 artigos dessa lei. Os artigos 60, o 83 e o 141. Dizendo que eram artigos inconstitucionais porque feriam o direito do trabalhador quanto ao crédito. Porque os artigos 60 e 141 em especial admitem a venda judicial dos bens, o 60 de recuperação e o 141 de falência, para terceiros, sem criar a sucessão do adquirente. E aí o PDT, o partido político, entrou com uma ADIM dizendo que isso aí feria a Constituição porque o trabalhador teria direito de buscar no sucessor o patrimônio não recebido, o crédito não recebido do devedor originário. E o Supremo disse que não, que esses artigos têm validade, são constitucionais, senão ia quebrar a espinha dorsal da recuperação judicial e também da falência, que é preservar a atividade. Eu dei o exemplo, por exemplo, da Varig, da Avianca, da Drogamed, todas essas continuam funcionando, não da mesma forma, mas continuam funcionando em situações específicas nos seus elementos. Então, a falência também tem o seu braço empresarial que o julgador ele tem que ficar atento, que o intérprete tem que ficar atento, porque é uma situação, a falência, tal qual a recuperação, claro que em dimensões distintas, mas que o que se busca é, na medida do possível, claro, sem fazer muita loucura, é a preservação da atividade em si. Então, e aí, claro, você tem um procedimento, depois eu vou disponibilizar os slides, declaração de estado de solvência, devido processo legal, 2 fases, sentença, realização de ato de arrecadação, avaliação, enfim, todo um funcionamento para, no final das contas, proteger a atividade, se possível, e proteger os credores. Essa finalidade, na medida do possível. Características, proteção à atividade, acabei de falar. Afastar o devedor, mas proteger a empresa. A venda dos bens não dá sucessão. Acabei de falar e fiz referência, quem tiver curiosidade, repito o número, 3934. Esse é o papel da falência no direito contemporâneo. O STJ tem se preocupado muito com isso. As consequências advindas. Adequação dos conceitos para os casos concretos, interagindo com interesses, dinamismo mutual. Evolução natural após uma década. Qual mais uma década? Porque já foram 15 anos. De 2005 para 2020, temos uma década e meia, tem que ter uma estabilização de entendimento. Preenchimento das hipóteses, abertas ou eventualmente indeterminadas. Não temos que observar isso, porque
Algumas leis, ok, algumas normas aparentemente são fixas, mas outras não são. Civil law ou common law? O que funciona? Há uma interação dos dois elementos, dos dois sistemas. Nós temos o artigo 926, que eu mencionei minutos atrás para vocês, do Código de Processo Civil, é um claro exemplo de common law. E é isso que o STJ tem feito. Buscar isso. Necessidade de atendimento ao princípio de segurança jurídica? Tem. Por mais que algumas coisas sejam feitas, não pode abrir mão de uma segurança jurídica. Não pode. Porque decide hoje e decide amanhã de maneira diversa. Que país vai querer investir no Brasil se você tem uma situação como essa? Há uma crítica muito grande em cima disso por conta dessa situação. Eu me recordo, quando eu era juiz da segunda vara da Fazenda, eu tive uma ação civil pública envolvendo eu posso falar porque eu já julguei, já foi julgado, acabou, da Renault. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o Estado do Paraná e a Renault pelo acordo que fora feito nos anos 98, 99, por aí, mais ou menos, para a entrada da Renault no Paraná. A Renault tinha um benefício de, durante 10 anos, não pagar tributo. E no 11º ano, começar a pagar 2 anos, o atual, e resgatar o anterior. E assim foi. E aí, o Ministério Público, passados aí alguns anos do contrato assinado, entrou com a ação dizendo que havia um prejuízo de natureza tributária à sociedade paranaense. E a ação estava comigo. E os advogados da Renault vieram conversar comigo e falaram assim, nós podemos lhe convidar para conhecer o pátio, para saber o que é essa realidade da Renault? Porque estou repetindo o que os advogados falaram, falar que nós estamos trazendo prejuízo é muito fácil sem conhecer a realidade. O senhor gostaria de conhecer? Eu gostaria, sem me vincular a nada, sem compromisso, eu quero conhecer. Aí eu fui até a Renault para conhecer toda a linha de produção, para ver o que era a Renault, e é uma coisa fantástica. Deve ser a mesma coisa, talvez a Volkswagen, a Ford, enfim, a Chevrolet, todas devem ter, é muito bacana em termos de tecnologia. E isso é uma tecnologia de quase 20 anos atrás. Só que daí eu estava lá dentro, quem que apareceu? Esse aqui é o presidente da Renault do Brasil. Eu esqueci o nome dele, era um francês, com sotaque bem carregado, me apresentaram. Esse aqui é o juiz tal, muito prazer, não sei o quê. Assim, bem formal. Aí ele aproveitou e falou assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pois não. Eu tenho uma curiosidade. Por que no Brasil se assina um contrato e depois ele não tem mais validade? Ele falou bem assim, curto e grosso. Porque nós assinamos o contrato e agora ele não tem mais validade. Então, eu não estou entendendo. Para que nos chamaram, apresentamos a proposta, pareceu boa para ambas as partes, sem prejuízo, e agora estão requestionando. Isso é difícil entender isso na França. Eu fiquei pensativo. Veja, tem quase 20 anos que eu ouvi essa frase. Deve ter uns 16, 17 anos. Nunca esqueci. É exatamente a ideia do princípio da segurança jurídica. Por mais que a sedimentação jurisprudencial ela passe por vários elementos, ela tem que ter uma estabilidade. No direito empresarial não pode ser diferente. Eu vou usar esses 5 minutos finais para fazer essa referência. Não pode ser diferente. Por quê? Porque, aqui parafraseando Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, obra clássica, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Pode parecer uma coisa meio piegas você fazer referência a uma obra infanto-juvenil, mas é só a frase que Antoine de Saint-Exupéry jogou numa obra clássica. Você é responsável pelo que você cativa, você é responsável por aquilo que você produz, pelo aquilo que você faz. Então, o judiciário brasileiro, ele tem que ter cuidado nas decisões. Ele não pode criar uma instabilidade. Pelo contrário, ele tem que buscar estabilidade. A interpretação faz parte. Eu não vou discutir isso. O professor, eu fiz referência no começo da aula do professor Lenny Streck, que eu respeito e admiro muito, mas eu não concordo exatamente com todo o posicionamento que ele traz. Ele entende que não se pode ter essa abertura interpretativa que hoje os juízes dão, que está muito solto. E ele usou uma vez uma expressão, muitos anos atrás, ele falou assim, essa panprincipiologia, usou essa expressão, ou seja, uma abertura, uma profusão de princípios, tudo é princípio nessa vida, e nem sempre é. Fazendo com que você se adeque ao fato, você adeque ao fato, ao princípio que for mais conveniente. E ele é contra isso. Ele acha que o texto tem que ser mais rígido e o juiz não tem toda essa liberdade. Isso aconteceu no século XVIII, quando Montesquieu escreveu O Espírito das Leis.
mas o contexto era outro. Aquilo foi feito por conta da fragilidade de um poder judiciário que se submetia à vontade do rei. Então, ele disse, o judiciário não tem que ficar... isso é a boca da lei, ele não tem que ficar interpretando como ele quer, mas na realidade era como o rei queria. Hoje não, hoje na realidade é diferente, e eu uso aqui muito Luiz Recasens Sitges, aquele doutrinador da Guatemala, na lógica do razoável. Ele diz que ao legislador cabe criar norma, mas não cabe a esse legislador interpretar a norma. Caberá ao intérprete, que estuda e é feito para isso. Mas de uma maneira estável, enquanto perdurar a estabilidade. Se houver alteração fática por mudança de paradigma social, pode se adaptar. Na realidade, ele não foi o primeiro. Savigny, doutrinador alemão do século XIX, Friedrich Carl von Savigny, ele é fundador da escola histórica do direito, histórico e evolutiva. Ele diz que o julgador, o intérprete, tem que atualizar a norma, mas não criá-la. Ele não dá a liberdade da criação, mas dá a liberdade da atualização. No que foi seguido nesse pensamento com as suas observações com Yeren, com Sitges, todos eles dizendo isso. Você pode e deve atualizar a interpretação, mas não criá-la do nada. Então, a preocupação, para finalizar, em cima disso aqui, é isso. O caráter axiológico, não só da questão da falência e recuperação, mas de todo o contexto contratual, de todo o contexto cambiário, de todo o contexto societário. Relativização quanto ao eventual positivismo? Um pouco sim, se for necessário, para atualizar de acordo com as sociedades que vivemos. Respeito aos direitos fundamentais? Isso não se afasta de maneira alguma. O juiz, portanto, hoje tem que ter uma visão social, não apenas da lei, mas sim dos sujeitos protegidos pelo direito. Então, os sujeitos do direito, eles são essenciais, e não somente a lei. A lei é importante? Importantíssima, mas temos que ter uma adequação nessa sua essencialidade de funcionamento, certo? Então, eu vou deixar com a Silvana, os próximos slides, eu ia mostrar algumas teses do STJ em sede de falência e recuperações para vocês verem que eles fazem as adaptações de acordo com a realidade que se coloca. Que a contemporaneidade, ela está se colocando nessas condições. Eu vou franquear, deixar à disposição de vocês na sequência para este contexto, para esta finalidade especificamente. Certo?